Obrigada. Eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje. É sempre uma honra vir ao Palácio de Belém. E também agradecer-vos a vocês estarem aqui. Okay? Eu queria ter a certeza, vocês conseguem ver bem ali o ecrã? Sim? Eu provavelmente vou-me pôr aqui deste lado para conseguir estar a olhar para toda a gente ao mesmo tempo. E depois, antes de começar, se calhar gostava de perceber, queria também apresentar-me, o meu nome é Mónica Betancourt Dias, sou cientista e sou diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, que é uma instituição de investigação na área da vida, das ciências da vida, em Oeiras. E, portanto, gostava de perceber aqui, de quem está presente, quem gosta muito de biologia. Era só uma pessoa! Duas pessoas, ok. Quem não gosta mesmo de biologia? Ok, pronto. Há mais que não gostam do que aqueles que gostam, vou ter que vos convencer hoje, ok? Portanto, esse é o meu desafio hoje, é convencer-vos que a biologia é a coisa mais fantástica à face da Terra. E que a ciência também é uma coisa fantástica, ok? Portanto, eu vou começar por dizer um bocadinho do que é do meu percurso, porque também pode ser interessante para vocês, e depois falar um bocadinho daquilo que nós fazemos no Instituto Gulbenkian de Ciência. Vocês vêm, porque eu percebi que é 11º ano, é isso? Sim. É? E 12º, ok. E de que áreas? Ciências. Ok, está bem, pronto. Apesar de alguns não gostarem de biologia, ok. Não, mas há mais ciências para além da biologia. Portanto, eu vou falar um bocadinho do meu percurso. Eu sou de Lisboa, fiz a escola secundária em Lisboa. E eu sempre gostei muito, inicialmente gostava muito de física e sempre gostei muito de ciência, portanto, sou daquelas pessoas que desde o início achei que queria ser cientista, mas talvez também porque o meu pai é matemático e isso influenciou-me um bocadinho. E inicialmente queria ser astronauta e aquelas coisas que as pessoas passam por fases, que provavelmente há aqui alguns de vocês já passaram por isso, que agora vejo na turma da minha filha, que tem 7 anos, que há muitos também a passarem por isso. Queria ser astronauta, fazer astrofísica e depois, quando comecei a estudar biologia, vi que gostava imenso de biologia, gostava imenso de perceber como é que o nosso corpo funciona, como é que as pessoas ficam doentes, e achei isto que eu quero fazer e que eu quero estudar. E estava sempre a tentar estudar um bocadinho mais para além daquilo que me davam nas aulas, porque tinha curiosidade para além daquilo que me era dado nas aulas. E depois, quando foi na altura de ir para a universidade, que eu acho que alguns de vocês já estão nessa fase, não é, de pensar o que é que eu vou fazer, que é sempre uma altura muito complicada da pessoa saber o que é que quer fazer. E eu sabia que queria fazer investigação e assim na área das ciências da vida e mais ligada à medicina. E, portanto, estive muito na dúvida se iria mesmo para a medicina ou se iria para um curso que não é medicina, mas que me permitisse estudar questões ligadas com medicina. Porque eu, na realidade, não gostava muito da ideia de tratar pessoas. Okay? Assustava-me um bocadinho. E, portanto, acabei por ir falar. Na altura, quando tinha que decidir, o que eu fiz foi falar com responsáveis do curso de medicina e falar com responsáveis de um curso que na altura era na área das ciências da vida e mais vocacionado para a investigação, que é o curso de Bioquímica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Agora há vários cursos para quem quer seguir também esta área, não só Bioquímica. E na altura, quando falei com uns e com outros, apercebi-me que o que eu queria realmente era só fazer investigação e, portanto, decidi ir para o curso de Bioquímica. Foi isso que eu fiz. Portanto, eu acho que quando a pessoa está muito na dúvida, é muito bom falar-se com pessoas que fazem os diferentes cursos para perceber exatamente o que é o curso e o que é aquela profissão. Nós agora também temos, para quem está interessado nesta área das ciências da vida, no Instituto Gulbenkian de Ciência, temos uma coisa que eu já vou mostrar que se chama Job Shadowing e que a ideia é que pessoas como vocês, nesta fase da vida, possam vir ao IGC por um dia e seguir um cientista e perceber o que é a vida de um cientista. E, portanto, ajuda a fazer estas escolhas. Mas, sem dúvida, não decidam num curso só porque é o curso, não é? Vale a pena falar com pessoas e perceber exatamente o que é que aquilo é. Porque, às vezes, estamos a pensar numa coisa e é uma coisa completamente diferente e as pessoas que saem desse curso vão fazer coisas completamente diferentes. Portanto, vale a pena a pessoa informar-se antes. Portanto, eu fiz o curso de Bioquímica na Faculdade de Ciências, que agora alguns de vocês, se calhar, já foram. O meu primeiro ano foi naquilo que é agora o Museu de Ciência, na Rua da Escola Politécnica, mas eu ainda tive aulas lá naqueles anfiteatros lindíssimos. E depois mudámos para o Campo Grande e são alguns meus colegas de curso. Um deles, neste momento, o Bruno Santos, é vice-diretor de outro Instituto de Investigação em Lisboa, o IMM. A Isabela é investigadora no ITQB, que é outro Instituto de Investigação em Lisboa, e a Mima, a Maria de Lourdes, está no Infarmed. Portanto, foram tudo pessoas que seguiram áreas diferentes nas ciências da vida, mas que seguiram, no fundo, a investigação nessas áreas.
Depois, a seguir, eu sempre quis fazer investigação, portanto sabia que eventualmente ia fazer um doutoramento, que é aquilo que a pessoa faz para aprender a fazer investigação, ou seja, a fazer investigação sozinho, sem ter alguém que lhe diz o que é que se faz e não se faz, para ter as nossas próprias perguntas. E na altura havia um novo programa de investigação, que era o programa de investigação de doutoramento do Instituto Gulbenkian de Ciência, e que tinha a vantagem que dava-nos um ano para termos aulas com todas as imensas pessoas excelentes de todo o mundo, que nos vinham dar aulas sobre tópicos muito diferentes, seja para perceber a infecção, seja para perceber como é que o nosso corpo se forma, seja para perceber a inflamação, seja para perceber a malária, coisas muito diferentes. E, portanto, tivemos aulas com eles e depois eu decidi o que é que queria fazer a seguir durante o meu doutoramento. Isto é só para vos mostrar que neste momento, neste ano, no ano passado, aliás, tivemos o encontro dos estudantes destes programas de doutoramento, já fizeram 25 anos, já passou algum tempo. E, portanto, agora estão pessoas espalhadas por todo o mundo, vários em Portugal também, mas há pessoas a fazerem todas e mais diversas coisas, advogados de patentes, pessoas em empresas de biotecnologia, muitas coisas diferentes. Pessoas que começaram a sua própria empresa e muitos a fazer investigação. E na altura eu decidi que queria, portanto, este programa de doutoramento permitia-nos depois ir para qualquer parte do mundo fazer aquilo que eu mais queria, que era fazer investigação. E na altura eu gostava muito do tópico da regeneração e perceber como é que um organismo regenera. E achei que era fascinante, quando andei a falar com muitas pessoas diferentes, perceber como é que as salamandras o fazem. Porque as salamandras, não sei se vocês sabem, mas as salamandras regeneram tudo e mais alguma coisa. Elas regeneram os olhos, vocês cortam as patinhas, regeneram as patinhas, regeneram a cauda, a espinha dorsal e regeneram o coração. E, portanto, foi isso que eu fui estudar, foi como é que uma salamandra, quando se corta 30%, ou seja, 1/3 do coração, ela regenera o coração e consegue sobreviver. E foi isso que eu fui fazer para Londres, e aqui estão algumas das minhas colegas, nomeadamente a Cristiana, que era do mesmo laboratório, que era brasileira, e foi na University College London, em Londres, onde eu fui estudar a regeneração do coração. E gostei imenso de estar em Londres, tive a sorte de conseguir alugar um apartamento mínimo ao pé da universidade. Na altura também, entretanto, casei-me, que o meu marido também é investigador e, portanto, era mais fácil partilharmos uma casa mínima, mesmo mínima, porque Londres é muito caro. E vivíamos ao pé do Museu Britânico, que é um museu que tem imensa história e coisas excelentes. Era um sítio fantástico, com imensa gente super interessante a fazer investigação interessante, e gostei muito de estar em Londres. E esta é outra das coisas que eu diria que não gostam de investigação, não vão para a investigação, mas qualquer coisa que façam na vida vale a pena viver algum tempo no estrangeiro, porque abre-nos imensos olhos o ver pessoas de outras nacionalidades, a maneira como as pessoas fazem as coisas, olham para as coisas, abordam os problemas, é diferente. E isso vale mesmo a pena, ficamos com outra atitude perante a vida e é uma coisa que vale a pena fazer. E hoje em dia é muito mais fácil fazer-se isto, nomeadamente, mesmo a nível da vossa idade, há intercâmbios entre escolas diferentes, a nível da universidade, há os programas Erasmus, ou na minha altura era menos típico, mas hoje em dia é super comum as pessoas irem passar algum tempo noutra universidade no estrangeiro, ou a nível do doutoramento, outras coisas que façam, ou na profissão que tenham, podem sempre ir fazer um estágio no estrangeiro. Portanto, tudo isso eu acho que vale muito a pena para a pessoa ver outras maneiras de fazer as coisas. Depois, quando acabei o meu doutoramento, normalmente na área da investigação, a pessoa pensa, a partir do doutoramento, a pessoa passa a saber fazer investigação. Eu sei, eu levanto o meu problema, tenho a minha questão e consigo responder à minha questão. E então, a seguir, posso ir responder a outras questões. E na altura eu estava muito interessada em perceber como é que nós, e é um problema ligado também com a regeneração, nós todos começamos com uma única célula, não é? Que é o ovo, que resulta da fertilização, e depois, para olhem para o vosso corpo, não é só o ovo, não é? São imensas células, são 100 trilhões de células, muitas células. Portanto, há muita multiplicação de células, que é um processo que vocês já todos estudaram na escola secundária. E eu estava muito interessada neste processo também porque a base da regeneração, quando se tem que formar um novo tecido, é a multiplicação de células, porque temos que formar um material que forma um novo tecido. E eu queria estudar esse processo e, na altura, entrevistei em sítios na Alemanha, em França, também em Inglaterra, para continuar a fazer este estudo. E o meu marido também entrevistou, e o meu marido queria ir para Paris, eu queria ir para Heidelberg, na Alemanha, e fomos para Cambridge, em Inglaterra. Pronto. Um sítio que desse para os dois, porque era também importante e não queríamos ficar separados. E ficámos muito contentes, porque realmente cada um de nós acabou num sítio excelente. Eu acabei na Universidade de Cambridge, onde fui fazer o que chamamos um pós-doutoramento na multiplicação das células. E na altura
E aqui entra uma questão muito importante quando fazemos investigação nas ciências da vida. Nós podíamos estudar só humanos, ok? Eu penso que eu estou interessada na problemática de como é que o nosso corpo se torna aquilo que é, com muita multiplicação de células, como é que isto está desregulado no cancro, e podia só estudar o ser humano. Mas, obviamente, não é fácil eu agora chegar aqui a uma pessoa e tirar umas células dele para começar a estudar as células dele, não é? Portanto, não se pode fazer isso, não é ético, não dá jeito nenhum, as células demoram muito tempo a crescer, não tinha material suficiente, há muitas questões que se levantam e, portanto, normalmente nós estudamos o que nós chamamos uns organismos modelo e, no fundo, é porque muitos destes processos, que são processos fundamentais na vida, são processos que são iguais em muitos organismos diferentes. E, portanto, nós estudamos, por exemplo, na mosquinha da fruta, que é muito mais fácil de eu pegar numa mosquinha e estudar as células da mosquinha, do que propriamente pegar num ser humano e fazer isso. Obviamente que depois tudo aquilo que a gente estuda na mosquinha pode querer validar depois num ser humano, ou seja, de perceber se aquilo que está alterado na mosca e gera um cancro na mosca também gera, por exemplo, num ser humano. Mas para estudar é muito mais fácil estudar na mosquinha. Ao mesmo tempo, eu também estava muito interessada na comunicação da ciência, porque acho que apesar de nós fazermos ciência e estarmos dedicados a fazer a nossa própria ciência, é muito importante que comuniquemos aquilo que nós fazemos para todas as outras pessoas, tal como eu estou a fazer hoje com vocês aqui, mas também para as pessoas que governam o nosso país e por aí fora, porque a maior parte dos estudos que eu faço são pagos por pessoas, pelos vossos pais e por aí fora, não é? E, portanto, é importante que eu justifique aquilo que faço a pessoas como os vossos pais e como vocês, não é? Vocês têm ideia de quanto dinheiro é que se gasta, por exemplo, num microscópio? Alguém, um número? 500 euros. 500 euros num microscópio. Ok, multiplica por 1000. O último microscópio que eu comprei custou 500 mil euros. Mas é um microscópio ótico. É um microscópio ótico, este é de super resolução, um bocadinho mais avançado. Portanto, vai para além daquilo que nós normalmente fazemos. É assim, eletrónico também gostaria a mesma coisa, se fosse muito bom. Se calhar 100 e tal mil, 150 mil conseguimos um eletrónico básico. É assim, hoje em dia já conseguimos fazer equipamento mais simples com impressoras 3D e por aí fora. E nós estamos a tentar desenvolver isso no Instituto Gulbenkian de Ciência, mas mesmo assim o equipamento mais sofisticado é caríssimo. E, portanto, nós gastamos muito dinheiro, infelizmente. Mas também já saíram muitas descobertas daqui, não é? Portanto, a investigação científica é cara e é muito importante que nós justifiquemos aquilo que fazemos para toda a gente pensar se vale a pena ou não investir na investigação científica. Portanto, fiz esta pós-graduação em Comunicação de Ciência aqui em Londres. Portanto, eu ia de Cambridge para Londres, também é perto, e vai-se de comboio muito bem, é 1 hora. De vez em quando estudar Comunicação de Ciência, aprender a fazer programas de rádio, programas de televisão, a escrever notícias para jornais e coisas desse género. E a falar também. Espero eu, depois vocês podem me dizer no fim se valeu a pena ou não. E depois, em 2006, o que aconteceu foi que eu tinha feito já a minha investigação em Cambridge, tinha gostado muito de estar lá, tinha aprendido muita coisa, tinha feito aquilo que os cientistas fazem, que é, depois de fazerem a sua investigação, publicam um artigo para dar a conhecer ao mundo a sua investigação e que valida o trabalho que nós fazemos, porque outras pessoas leem, criticam e só depois de criticarem é que o artigo pode ser publicado. Que é para não andarmos a publicar mentiras, não é? E, portanto, já tinha feito isso e, na altura, achei, tenho tantas ideias, já tinha 3 pessoas a trabalhar comigo em Cambridge, pensei, se calhar, tenho que ter o meu próprio laboratório, que é uma espécie de uma mini empresa, que a pessoa tem as suas ideias, quer desenvolver e depois tem pessoas que trabalham consigo, os seus próprios estudantes e por aí fora. E, na altura, o Instituto Gulbenkian de Ciência tinha sido mudado e estava com uma energia enorme, com imensa gente nova que tinha começado as suas próprias equipas dentro do Instituto Gulbenkian de Ciência e pensei, eu gostava de voltar para Portugal, porque gostava também de fazer alguma coisa pelo meu próprio país e, portanto, gostava de voltar para Portugal. Além de que, naquele instituto que está agora a começar com gente nova, é giro, porque nós podemos influenciar o que é que se passa e realmente fazer alguma diferença. E, portanto, decidi vir para Portugal. Comecei o meu grupo em 2006. Isto é uma fotografia do meu grupo há 2 anos atrás, do meu grupo de investigação. E o que nós temos no Instituto Gulbenkian de Ciência é que temos pessoas de 40 nacionalidades diferentes, que é fantástico. Por exemplo, aqui temos um indiano, uma francesa, um japonês, um alemão, uma da Tunísia e uma de Cabo Verde, ok? Portanto, temos várias nacionalidades diferentes porque acaba por ser muito engraçado o ambiente em que trabalhamos. E outra coisa que eu continuo a fazer muito é tentar esta comunicação de ciência. Ela vai à ciência onde não há ciência, por exemplo, em festivais de música. No Nós Alive nós temos uma parceria, vamos muito ao Nós Alive, onde os cientistas fazem o que nós chamamos speed dating com as pessoas, portanto falamos com toda a gente que passa no festival.
e também fazer teatro relacionado com a ciência. Outra coisa que nós fizemos mais recentemente, também é interessante para as escolas, é nós desenvolvemos um kit de experiências para as aulas que vocês têm e, portanto, temos experiências que podem ser utilizadas nas aulas do ensino secundário e que se chama o Lab in a Box, portanto, é o laboratório na caixa, aí que pode ser utilizado pelas escolas. Portanto, o IGC, que é isto aqui, com as pessoas que estão no IGC, é uma instituição muito colaborativa, com pessoas que trabalham em diferentes áreas. Eu já vou-vos mostrar alguns exemplos que colaboram umas com as outras. Temos 40 nacionalidades, 400 pessoas, 30 grupos de investigação. Isto são alguns prémios que temos, mas isso é um bocado irrelevante para vocês. E depois temos diferentes programas de doutoramento que temos tido ao longo do tempo, pessoas como vocês que querem estudar coisas diferentes. Já tivemos um programa de doutoramento, por exemplo, na biologia computacional, porque hoje em dia há muita biologia que utiliza imensos computadores e, portanto, tivemos um programa dedicado a essa biologia, um programa de investigação só para médicos, portanto, áreas diferentes. Isto são alguns dos nossos estudantes de doutoramento. Temos também um programa de doutoramento agora em países de expressão portuguesa em África, okay? Em que os estudantes têm um ano de aulas em Cabo Verde e depois, mas são diferentes países, Angola, Moçambique, por aí fora, e depois vêm para Portugal ou para outros países fazer a sua própria investigação. O estereótipo do cientista não é daquele senhor mais velhinho com os óculos e com as barbas e o cabelo branco, não é, a fazer ciência. Já não é nada assim e, portanto, isto é mais o estereótipo do cientista que nós temos no IGC em qualquer parte do mundo. Neste momento, em Ciências da Vida, há muito feminino, portanto, é uma área em que é 60% feminino no Instituto Gulbenkian de Ciência. Eu, às vezes, até já penso que no meu próprio laboratório tenho que começar a fazer seleção positiva para atrair homens para trabalhar connosco, porque já é difícil. Temos mesmo muito mais meninas a quererem vir trabalhar, portanto, homens motivem-se para as Ciências da Vida. E depois, 50% tem menos de 30 anos. Temos muita gente nova a fazer ciência no Instituto Gulbenkian de Ciência e também nas outras instituições de Ciências da Vida. Portanto, é um espaço bastante simpático, não é? Porque é um espaço jovem, onde há gente cheia de ideias a vibrar com curiosidade. Temos vários programas com escolas. Eu estava-vos a dizer o programa que nós temos de Job Shadowing, o Scientist for a Day, e que a ideia é vocês passarem um dia com um cientista e perceberem o que é isto de fazer ciência. Temos vários programas com escolas, temos programas na internet para materiais relacionados com ciência, que se chama Ciência em 3, e agora estamos a desenvolver muito mais ferramentas de ligação às escolas com a Câmara de Oeiras. Portanto, o que é fazer ciência? Eu tinha aqui algumas coisas daquilo que é agir fazer ciência. Uma delas, obviamente, é o pensamento lógico, a capacidade analítica, a intuição, mas para mim aquilo que é mais importante é a curiosidade, é querer resolver problemas, querer resolver questões. E é aquilo que nós vemos que é comum entre todas as pessoas que estão a fazer ciência. É a pessoa não estar satisfeita com a resposta que lhe dão e querer sempre saber mais para além disso. Além disso, há que ter muita persistência, porque muitas vezes a solução que nós encontramos, fazemos uma pergunta e não encontramos logo a solução. Portanto, batemos muitas vezes com a cabeça na parede. E por isso, mas às vezes bater com a cabeça na parede estimula-nos para continuar a responder às questões. E eu tinha aqui uma coisa que eu acho que é muito importante também na ciência e que é uma coisa que nós não somos muito estimulados a fazer na escola, okay? E que isto é um bocado provocador, mas que é a ideia que nós na escola muitas vezes aprendemos só aquilo que nos ensinam, okay? E os vossos professores dizem-vos coisas e vocês têm que saber isso para os testes. Mas na realidade a ciência é questionar aquilo que nos dizem e pensar que sim, isto pode ser verdade, mas eu quero saber porque é que isto é verdade e eu se calhar não concordo com isto, portanto tenho mesmo de saber a evidência que me diz que isto é verdade. Okay? E as grandes descobertas na ciência foram feitas assim. Se vocês pensarem, o universo de Aristóteles era porque intuitivamente nós vemos que parece que estamos no centro do mundo, não é? Temos o Sol a andar à nossa volta, não é? E depois houve alguém que questionou, ou vários que questionaram, que isto poderia não ser verdade, não é? E surgiu, como vocês provavelmente já estudaram, o universo de Copérnico, aquele em que estamos, em que o Sol está no centro do mundo, mas que não é uma coisa intuitiva. Portanto, houve alguém que teve que questionar e achar aquilo que todos acham que é óbvio, não é óbvio para mim. E isto é uma coisa que nós não puxam tanto por nós na escola a fazer isto. E, portanto, muitas vezes, quando nós recebemos pessoas no laboratório, temos que desformatar as cabeças e fazer-vos ser mais rebeldes e pensar contra as ideias que os outros vos dão. E, portanto, estou aqui a promover a rebeldia entre vocês.
Portanto, muitas das leis da natureza não podem ser inferidas da nossa experiência do dia-a-dia e é preciso criatividade para pensar de uma forma diferente. E eu tenho aqui uma frase do Einstein: se uma ideia não parecer absurda, não vale a pena. Portanto, às vezes, aquilo que é mais original é aquilo que parece absurdo. E, portanto, se vocês tiverem ideias absurdas, não quer dizer que sejam más e vale a pena discuti-las. A outra coisa, tenho outra frase aqui de um prémio Nobel da vitamina C, e ele diz, vai mais longe do que Einstein, ele diz: se todos disserem que estás errado, então estás um passo à frente. Ainda melhor, quando se riem de ti, estás 2 passos à frente, ok? E, portanto, obviamente que às vezes dizemos disparates e que às vezes há certos disparates são mesmo disparates. Mas vale a pena pensar, às vezes podem ter uma ideia que pensam não faz sentido nenhum, mas vale a pena discuti-la com outras pessoas porque se calhar até há alguma coisa, algum fundo de verdade ali que vale a pena ser estudado. E é isso que nós fazemos todos os dias, é tentar promover estas ideias diferentes, que a gente chama fora da caixa, não é? Entre as pessoas que trabalham connosco. E eu vou-vos dar alguns exemplos destas ideias fora da caixa e que têm muito a ver com aquilo que nós fazemos no Instituto Gulbenkian de Ciência, que é o que nós chamamos de investigação fundamental. Nós não queremos imediatamente resolver problemas, como, por exemplo, descobrir um fármaco ou encontrar logo a cura do cancro. Nós o que queremos perceber é como as coisas funcionam e descobrir conceitos novos que estão acima disto. Porque nós sabemos hoje em dia que 8 em 10 fármacos, daqueles que nós utilizamos, fármacos que utilizamos para tratar a dor de cabeça, a hipertensão, por aí fora, 8 em 10 deles surgiram de investigação que não tinha nada a ver com aquilo. E, portanto, foi investigação que foi feita por outras razões e depois, mais à frente, houve alguém que fez um passo e descobriu que talvez aquilo sirva para aquilo. E, portanto, é muito importante que nós continuemos a fazer esta investigação que tem a ver só com a curiosidade, com aquilo que vai nas vossas cabeças e com as questões que vocês querem resolver. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Houve alguém que se interessou pela alforreca. Okay? Há alforrecas que têm a cor verde fluorescente, são muito bonitas. E houve alguém que pensou: bem, esta alforreca é mesmo bonita, eu quero perceber como é que ela tem a cor fluorescente. E descobriram que esta alforreca tem a cor fluorescente porque tem uma máquina dentro dela, uma proteína, chamamos proteína, que faz a cor verde, ok? Portanto, quando a luz incide, tem uma cor verde. E mais tarde houve alguém que pensou: eu posso pegar na cor verde da alforreca, quando eu quero estudar aquilo que se passa dentro de nós, o ideal é eu ver filmes, não é? Quando a pessoa vê um filme, por exemplo, vê um documentário dos animais, por aí fora, é muito mais fácil ver um documentário do que estarmos a ler sobre os animais, porque é muito mais intuitivo para nós, conseguimos ver as coisas a acontecerem. Também, quando estudamos as células e aquilo que está dentro de nós, era giro se pudéssemos ver filmes. Tipo, olha, agora tenho uma célula a dividir-se, como é que ela se está a dividir? Okay? Só que isto aqui não era imediato como é que se podia fazer isto, não é? Talvez um bocadinho com microscopia, com alguns microscópios, mas como ver exatamente como é que as máquinas das células fazem isto, não era trivial. E houve alguém que pensou: uma vez que eu sei quais são as máquinas das células, okay, porque nós sabemos agora qual é a informação que gera as nossas células, e que são as tais proteínas que estão dentro das nossas células, eu posso juntar um gene, a proteína fluorescente, à proteína que faz alguma coisa dentro das nossas células, para segui-la. E depois posso segui-la e fazer um filme, ok? E foi alguém que pensou nisso, portanto, fez essa... Houve alguém que teve a ideia: vou estudar alforrecas, e vocês pensam: para que é que serve a alforreca, não é? Mas depois houve alguém mais à frente que pensou: eu posso estudar tudo o que se passa dentro das nossas células juntando a proteína da alforreca àquilo que está dentro de nós. E, portanto, passou a ter, por exemplo, a ver cromossomas, que são aquilo que transmite a nossa informação genética. E ele teve o Prémio Nobel em 2008, só foram 2 cientistas. E vou-vos só mostrar aqui um exemplo. Aqui é microscopia normal. Isto é uma minhoca a desenvolver-se desde o ovo. Portanto, aqui temos o ovo. E ela está-se a dividir, tem agora várias células e esta minhoca continua-se a desenvolver. Okay? É um verme. E agora, se quisermos ver como é que os cromossomas desta célula se multiplicam para gerar várias células, podemos colorir os cromossomas com esta proteína verde. E o que vocês vão ver aqui é os cromossomas, isto já foi fertilizado, tem os cromossomas da mãe e do pai, e o que vocês vão ver aqui é que eles se juntam, e são cromossomas, estas coisinhas pequeninas, põem-se no meio, é tal mitose, e dividem-se, okay? E vão gerar 2 células diferentes.
Ao fundo dos cromossomas tem uma estrutura diferente que é a estrutura que eu estudo, que se chama centrosoma, que é uma espécie de cérebro da célula e que dita para onde é que os cromossomas vão. Mas, portanto, esta ideia fora da caixa permitiu que hoje em dia nós conseguimos seguir tudo o que se passa dentro das nossas células e é fundamental para estudar qualquer doença que vocês imaginem. Não há investigador em Portugal que não esteja a usar isto neste momento, que faça coisas relacionadas com a ciência da vida. E, portanto, é o que nós chamamos o Hollywood das nossas células. Vou-vos mostrar outros exemplos. Portanto, este é um investigador no Instituto Gulbenkian de Ciência, que é suíço, o Ivo, e vou-vos mostrar mais uma vez células a dividirem-se. Este aqui, ela vai buscar estas células à drosófila, portanto, à mosca da fruta, e usa lasers especiais. E vocês aqui vão ver, portanto, mais uma vez estas células a dividirem-se, okay? Conseguem ver os filmes, no fundo, e conseguimos perceber o que está a passar dentro das células, olhando para elas. A outra coisa que nós fazemos, outra maneira de fazermos investigação, é perceber, eu agora disse-vos que a microscopia serve para nós observarmos, mas muitas vezes precisamos de perceber quais são as máquinas que fazem as coisas. Por exemplo, qual é a máquina que dita que uma célula se vai dividir? Ou qual é a máquina que está alterada no cancro e que faz com que essa célula se divida demasiado? Ou qual é a máquina que, quando há uma infecção, permite que esse vírus se multiplique, okay? O vírus da gripe, por exemplo. E para nós percebermos isso, nós podemos fazer isto de formas diferentes. E é o mesmo que nós agora, eu estou a olhar para o corpo de alguém e pensar quais são as máquinas que fazem alguma coisa. Isto é a mesma coisa que vocês imaginarem que vem um extraterrestre à Terra e olha para os carros. E olha para os carros e não percebe nada do que é que os carros são, nem como é que eles funcionam. Vê um carro a andar, se calhar pensa é uma máquina para andar. Mas como é que um carro funciona? Vocês têm ideia do que é que um alien faria se visse um carro e quisesse perceber como é que ele funciona? Abria o capô, exatamente, e começava, se calhar, a mexer. Ok, pronto. Isto é o que nós chamamos a bioquímica, ok? Essa abordagem. A abordagem bioquímica é separamos tudo e depois começamos a reconstruir e ver se é suficiente para fazer um carro andar, ok? Depois há outra abordagem, ok? Está um bocadinho nessa onda. Imaginem que eu olho para lá, para o carro, e vejo vários pedais, ok? E vejo um, que nós sabemos que é o acelerador, mas que o extraterrestre não sabe o que é. Como é que é uma maneira de perceber para que é que aquele pedal serve? Digam lá outra vez? Experimentar, exatamente. Portanto, ou carregar nele, ou a alternativa é o carro está a andar e, imaginemos, tira-se o pedal. Okay? Isto é a abordagem que nós chamamos genética, okay? Que é, no fundo, perturbar aquilo que lá está. E nós podemos, a genética é basicamente, tiramos os genes, que é aquilo que codifica para a nossa informação e para as nossas máquinas, ou pomos muito desse gene, ok? Exatamente. Ou carregamos no acelerador, ou tiramos o acelerador e acabamos por ter a ideia que aquilo serve para fazer andar o carro mais depressa, que é essencial para fazer andar o carro, não é? E, portanto, são as ferramentas experimentais que nós utilizamos, que é identificar componentes, o abrir o capô e tirar tudo, que é o bioquímico, e, portanto, tens as peças todas, ou a microscopia, que é ver as coisas, e a outra que é interferir, que é, no fundo, puxar e tirar diferentes partes para ver o que é que elas fazem. E em relação a isto, por exemplo, em relação à abordagem genética, isto foi das primeiras abordagens que foi utilizada e também foi um bocadinho fora da caixa, porque o que aconteceu foi que alguém que trabalhava com seres vivos pensou, eu quero perceber exatamente como é que o corpo se forma. É muito difícil, num ser humano, posso observar como é que o corpo se desenvolve por aí fora, até numa mosquinha da fruta posso observar como é que se desenvolve, mas para perceber quais são as máquinas envolvidas na formação do corpo, eu vou ter que fazer a tal abordagem genética, que é perturbar as diferentes máquinas e perceber o que é que acontece. E o que eles fizeram foi, com a mosquinha da fruta, deram um tóxico que altera a informação genética, portanto fizeram o que se chama mutagênese, que também aconteceria se pusessem a mosquinha da fruta dentro de uma estação radioativa ou por aí fora, não é? E, portanto, a alteração da informação genética, e o que aconteceu foi verem coisas como esta. Isto é uma mosca normal, isto é uma mosca um bocadinho anormal, não é? O que é que ela tem aqui? Exatamente, tem uma duplicação do abdômen, em comparação com a mosca normal.
E na altura o que eles perceberam foi, porque eles depois conseguiram identificar a máquina que estava alterada, que esta máquina aqui, que se chama UBX, está envolvida na formação do abdômen, exatamente. E, portanto, conseguiram identificar muitas das máquinas que estão envolvidas na formação do nosso corpo. E tiveram o Prémio Nobel em 95. Por pensarem que podiam utilizar a mosca da fruta e alterar componentes da mosca da fruta para perceber o que se passa em nós. Porque, na realidade, mais de 75% das máquinas da mosca da fruta são máquinas que existem em nós e que estão alteradas na doença humana. E outras coisas ainda mais doidas, há coisas que se calhar vocês não imaginariam que se pode fazer na mosquinha da fruta. Uma delas é, por exemplo, estudar a obesidade. Há quem estuda a obesidade na mosquinha da fruta, mas também estudar comportamento. Vocês conseguem ver o que é que aconteceu a esta mosquinha da fruta? Conseguem ver porque está aqui escrito, não é? Pronto, estudar o que é que acontece com o vício da cocaína, por exemplo. Isto é uma mosquinha da fruta que tomou cocaína e que começa... Ok? E, portanto, até coisas como vício, álcool, cocaína, por aí fora, se pode estudar na mosquinha da fruta. Porque tem a ver com como o sistema nervoso é formado e o que é que acontece ao sistema nervoso. Ok? E elas também têm um sistema nervoso. E hoje em dia, realmente, há muita gente que estuda novos fármacos na mosquinha da fruta. E, por exemplo, houve uma empresa que saiu do Instituto Gulbenkian de Ciência, que se chama Atelial, que é uma empresa portuguesa, e que, utilizando este esquema de fazer alteração do genoma com mutagênese, eles estão a descobrir novas moléculas alteradas no cancro e estão a tentar descobrir novos fármacos para tratar o cancro através da mosquinha da fruta. Okay? Eu vou-vos dar aqui esta descoberta é fantástica. Também tem a ver, mais uma vez, com organismos que nós não esperaríamos, se calhar, apanhar alguma coisa interessante. Uma alga verde, ok? Alguém percebeu que nas algas verdes existe uma proteína, uma destas máquinas, que altera, que sente a luz, e quando sente a luz, a própria máquina é alterada e permite que haja sinais que vão para dentro da célula, ok? E estes sinais são sinais químicos que permitem excitar a célula, ok? A célula fica diferente quando recebe a luz. E houve alguém que pensou, isso foram neurocientistas que pensaram, isto é muito difícil estudar o cérebro, porque nós no cérebro temos imensos neurónios, como vocês sabem, imensos. E eu não sei qual é o neurónio que está a fazer o quê dentro do cérebro. E o que eu gostava de fazer era conseguir pegar em neurónios específicos e conseguir ativá-los. Imagina, ativar um neurónio e perceber o que é que acontece ao organismo. E alguém se lembrou, porque os neurónios são células que dependem muito da química, okay? Nomeadamente dos íons. E alguém pensou, eu vou utilizar a proteína da alga verde, que quando recebe luz, permite entrar em certos sinais químicos, e vou utilizá-la no cérebro de animais, em certos neurónios. E perceberam que conseguem, com a luz a incidir, excitar certos neurónios no cérebro dos animais e olhar para o comportamento dos animais. E o que eu vou-vos mostrar é muito engraçado. São pessoas que estudam a obesidade, nomeadamente no nosso instituto temos pessoas a fazer este tipo de experiências, e também aqui na Fundação Champalimau. E o que acontece é que estas pessoas pensavam que havia certos neurónios, portanto, células no nosso cérebro, que estão envolvidas na fome, na vontade de comer. E então eles puseram esta proteína nessas células e a ideia é que agora, quando se põe luz, se estes neurónios estivessem envolvidos na vontade de comer, o organismo devia comer. Ok, isto é um ratinho, como veem, tem aqui, tem luz, está a comer. Tem luz, está on, o laser, e vê-se aqui a luz do laser. Agora desligam a luz. E vão ver que o ratinho vai ficar, ainda está a cheirar, mas já está assim mais desinteressado, não quer nada saber de comida. Agora ligam a luz. Lá começa ele a comer outra vez. Já pôs ali um pedacito, está a comer. Agora este está a comer outra vez. Pronto. Isto só para dizer que há ideias, realmente há investigações. Vocês podiam pensar... Para que é que eu vou financiar alguém trabalhar na alga verde? Isto não serve para nada. Mas hoje em dia está a dar isto, não é? Como vocês imaginam, isto é muito importante, porque permite-nos perceber como é que o comportamento de comer é regulado. E que é extremamente importante no nosso dia normal, mas também em pessoas que têm anorexia e que não comem, não é? E que pode, se calhar, ser regulado, como também pessoas que têm obesidade por comer demais.
E, portanto, há coisas que a gente nunca pensa que poderia dar isto, e dá, porque é assim o mundo, e estamos feitos de cientistas que têm diferentes interesses, e um descobre uma coisa, o outro descobre outra, e alguém põe aquilo junto, e de repente temos uma coisa super engraçada como isto. Vou-vos dar outro exemplo. Este também é um exemplo muito engraçado, que é do Instituto Gulbenkian de Ciência, que está a ter um impacto enorme. Vocês provavelmente sabem que o vírus do dengue é um vírus que mata muita gente. Não é? O dengue é uma doença hemorrágica, não é? Que mata muita gente no mundo. E não só o dengue, mas do mesmo tipo de vírus é o Zika, que vocês se calhar já ouviram falar, e que gera, quando há infecção durante a gravidez, as senhoras podem ter crianças com microcefalia, ou seja, com o cérebro muito pequenino e que não se desenvolvem normalmente. Portanto, isto é uma doença muito perigosa que existe em muitos países. Agora, tenho um colega que há 500 mil hospitalizados por ano, em 2012 também houve 200 casos na Madeira de dengue e está a aumentar no mundo. Eu tenho um colega, que é o Luís Teixeira, que está aqui pequenino, que fez uma descoberta muito engraçada. Ele também gosta muito da mosquinha da fruta. Nós temos lá alguns assim, incluindo eu próprio. E então, ele estava a estudar a infecção por vírus. Okay? Ele queria perceber como é que os organismos são infectados por vírus. E ele depois percebeu que dentro das moscas que ele tinha, havia umas que eram infectadas super facilmente e outras que não conseguiam ser infectadas, ou eram muito pouco infectadas. Havia ali uma diferença nas moscas que ele não percebia o que era. Até que ele finalmente percebeu que, portanto, isto é o vírus a matar a mosca, normalmente, e o que ele percebeu é que há certas moscas que têm uma bactéria, okay, que é outra entidade, portanto é uma bactéria, que normalmente não lhes faz mal. Aquelas moscas têm a bactéria está feliz porque vive dentro das moscas e tem nutrientes das moscas, as bactérias não faz mal às moscas, as moscas têm a bactéria, mas o que acontece é que quando as moscas têm a bactéria, por alguma razão que ainda não percebemos, que o Luís está a tentar perceber, os vírus não conseguem infectar tão bem a mosca. De alguma forma, a bactéria protege da infecção do vírus. E, portanto, o que acontece é que a mosca, quando tem a bactéria, não tem o vírus. Agora, vocês tentem pensar, eu falei-vos do problema do dengue, que é um problema de vírus e de mosquitos, porque o dengue é transmitido por mosquitos. Os mosquitos são parecidos com mosca, ok? Alguém aqui consegue pensar numa maneira de prevenir a infecção pelo dengue no mosquito e de prevenir a transmissão disso, sabendo que a investigação do Luís nos diz que há uma bactéria. Pronto, está a ser feito, não nos seres humanos, mas no mosquito. E então, nos seres humanos era mais complicado chegarmos aí. Mas o que está a ver, no fundo, a bactéria previne a propagação do vírus e nós sabemos que, portanto, a mosquinha é muito parecida com o mosquito, que bactérias são bactérias e que o vírus que o Luís utilizava, que não era do dengue, é parecido com o vírus do dengue. E, portanto, aqui a ideia é que as bactérias previnem também a propagação do dengue, exatamente como tu estavas a dizer. E então, o que está a ser feito já no mundo é infectar os mosquitos com a bactéria, os mosquitos que transmitem o dengue. E está a ser feito, já foram libertados imensos mosquitos no mundo que têm esta bactéria. E, portanto, começou em 2009 este programa e está a funcionar. Portanto, estes mosquitos estão a ser libertados. São mosquitos que têm a bactéria e que já não transmitem o dengue. Okay? E os descendentes desses mosquitos com a bactéria também possuem a bactéria? Isso é uma boa questão e sim. A bactéria é transmitida pela que nós chamamos a linha germinal, ou seja, os ovos dos mosquitos ou das moscas com bactérias, isso é que a gente sabe, transmitem a bactéria aos filhos. E, portanto, são sempre transmitidos. E, portanto, é mais fácil do que ter de estar a sempre pôr, se não tínhamos de estar sempre a infectá-los. Portanto, eu acho que estes casos era para vos dar exemplos de investigações em que, no fundo, vocês percebem que as ideias mais engraçadas muitas vezes surgem de coisas não esperadas. E a investigação é feita assim, e por isso é que é tão giro, porque, no fundo, é preciso ser criativo e pensar em juntar coisas diferentes para fazer coisas que fazem a diferença. Outras coisas que nós fazemos no Instituto Gulbenkian de Ciência, se vocês lá forem visitar é o que veem, nós trabalhamos com tecnologia de ponta e, portanto, porque para responder às perguntas mais avançadas temos de ter a melhor tecnologia. E, portanto, falava-vos daquele microscópio de super resolução que custou 500 mil euros. O que o microscópio faz é exatamente o que está aqui. Vocês veem aqui, é uma célula de plantas a dividir-se, em que vêm aqui os cromossomas. Isto é um microscópio normal, isto é um microscópio de super resolução, em que vêm os cromossomas muito melhor definidos. Okay? Isto é a comparação de dois tipos de microscopia. Isto também foi por revoluções. Houve um prémio Nobel da microscopia de super resolução, que também foi recentemente, e também foi por alterações na maneira como se pensa. Até há pouco tempo pensava-se que havia um limite de resolução na microscopia, que tem a ver com as características da luz.
E houve alguém que pensou, eu não me interesso aos limites da microscopia que existem, eu vou tentar dar a volta a isto. E deram a volta a isto com processos de processamento da imagem e também da física, em que eles acabam por alterar a luz com padrões que põem à frente da luz, depois a luz incide de uma outra forma e eles a seguir conseguem reconstruir a informação que vem e ter mais informação. Hoje em dia, também com a revolução da inteligência artificial e por aí fora, a maneira como nós processamos as imagens é completamente diferente e, portanto, conseguimos ver muito para além daquilo que conseguimos ver antes. Vou só dar mais alguns exemplos daquilo que fazemos no Instituto Gulbenkian de Incandescência. Eu falei-vos também da obesidade. Uma das nossas investigadoras, a Ana Domingos, ela trabalha para perceber como é que as nossas células da gordura se ligam ao sistema nervoso e ao nosso sistema imune. E o que ela descobriu é que há uma comunicação entre os vários sistemas e, portanto, ela agora descobriu que há uma substância do sistema nervoso que é libertada e que induz o gastar a gordura. Okay? E, portanto, isto é muito interessante porque agora passamos a perceber como é que a gordura é regulada e ela está a pensar em desenvolver, ou está a desenvolver um novo fármaco para tratar a obesidade, com base naquilo que é produzido no sistema nervoso. A outra coisa que nós trabalhamos muito no Instituto Gulbenkian de Ciência, que é muito interessante e que muda um bocado a maneira como nós pensamos sobre nós próprios. Não sei se vocês sabem, vocês são células humanas, não é? Mas além de serem células humanas, o que é que vocês também são? Só são células humanas? Diz? Exatamente. Pronto, muitos outros seres vivos. Nós somos muito mais do que só um ser humano. Nós temos tantas ou mais bactérias do que células nossas e imensos vírus, ok? Alguns são bons, outros são maus, outros depende do contexto. E, portanto, a nossa ideia sobre nós próprios está a mudar, porque, na realidade, nós não somos só um ser humano, somos uma grande mistura. E o que se está a descobrir hoje em dia é que estas células, estas bactérias que existem dentro de nós, regulam aquilo que nós comemos, regulam o comportamento, regulam o envelhecimento, regulam se nós somos suscetíveis a certos fármacos ou não, imensas coisas diferentes. Portanto, o nosso conceito de nós próprios está a mudar também, não é? Que é uma ideia interessante, não é? Portanto, quem somos nós? E nós estudamos muito esta questão dentro do Instituto Gulbenkian de Ciência, nomeadamente estas bactérias que estão dentro do nosso intestino, que são muito importantes. E como é que elas são reguladas, por exemplo, com os antibióticos. Vocês sabem que quando tomam antibióticos, muitas vezes não se sentem muito bem a seguir, não é? Porque deram cabo das bactérias todas que têm lá, não só aquelas que vocês queriam dar cabo, mas todas as outras que também estão lá. E, portanto, tem várias consequências, às vezes têm diarreias, por aí fora, não é? E por causa de tomarem antibióticos. E, portanto, é muito importante perceber o que é que acontece, uma vez que as nossas bactérias regulam processos tão diferentes, o que é que acontece ao nosso corpo quando tomamos antibióticos. E se devemos sempre estar a tomá-los ou não, não é? Que provavelmente a resposta é não, e acho que vocês provavelmente já ouviram isso também. E como é que o nosso sistema imune regula isto? Por exemplo, uma questão muito interessante, que nós vamos ter agora até uma pessoa que vem de Itália falar ao IGC para a outra semana, é que, dependendo das bactérias que nós temos no nosso intestino, nós podemos reagir melhor ou não. Se tivermos um cancro, vocês já devem ter ouvido falar, se calhar, da imunoterapia, que é um novo tratamento utilizando o sistema imune que mata o cancro, okay? Que teve o Prémio Nobel do ano passado da Medicina. E, na realidade, esses tratamentos, o funcionarem ou não, nós conseguimos prever, dependendo das bactérias que temos no nosso intestino. Okay? Exatamente porquê, ainda não sabemos. Portanto, isto é daquelas áreas que tem mesmo de ser investigada. Será que as bactérias estão a influenciar a maneira como nós reagimos ou não? Ou será que as bactérias só nos dizem como é que o nosso corpo está e, dependendo de como o nosso corpo está, nós reagimos melhor ou pior ao tratamento? Okay? Portanto, e esse é o tipo de questões que a Isabel Gordo está a estudar. Miguel Soares também é um investigador muito engraçado, tem um estudo muito engraçado no IGC, que ele estuda a malária, entre várias outras coisas. E o que ele descobriu, ao estudar certas bactérias que estão no nosso intestino, é que, dependendo das bactérias que nós temos, estas amarelas ou verdes, como estão aqui representadas, há uma certa bactéria que não faz nada, mas há outra bactéria que, se nós tivermos essa bactéria no intestino, temos proteção para a malária. Okay? E ele descobriu isto por acaso. E o que é que vocês acham que se pode pensar agora? Uma pessoa que descobre de repente, se eu tiver aquela bactéria, não tenho malária.
Okay? Ele descobriu isto em ratinho. O que é que vocês acham que se pode pensar? Qual é o passo seguinte? Exatamente, fazer uma espécie de uma vacina, não é? Não teve malária, é uma vacina contra a malária. E, portanto, é o que o Miguel Soares está a fazer, até pago pelo Bill Gates, que vocês já devem ter ouvido falar no Bill Gates, não é? Dos computadores, que tem uma fundação para financiar a investigação, muita dela relacionada com estas questões da malária e por aí fora. E, portanto, o Miguel está a desenvolver isso. Portanto, aqui falta... Ok, ia falar da minha investigação, mas eu queria só saber que horas é que são, porque eu não quero demorar tempo demais. 11h51. Ok, então vou só muito rapidamente falar da minha investigação, mas mesmo muito rapidamente, porque não dá tempo para tudo aquilo que eu tenho aqui. Só para terem uma ideia, o que nós estudamos no nosso laboratório tem a ver com esta multiplicação de células. E eu disse-vos, todos nós começamos com uma célula, mas há muitas, muitas divisões, até que temos 100 trilhões de células no nosso corpo. E perceber como isto se passa é muito importante para estudar a regeneração que vos falei, para estudar o cancro e para estudar como é que o corpo se forma, não é? E em certos casos o corpo não se forma tão bem. Há certas doenças que levam a má formação do corpo. Portanto, temos aqui o nosso corpo, a regeneração, neste caso a salamandra, a regeneração da patinha e o cancro. E nós o que estudamos no laboratório é uma estrutura que foi descoberta e que regula a multiplicação das células e foi descoberta há muito tempo, há mais de 100 anos, por este senhor chamado Boveri e por este outro senhor que se chama Van Beneden, na Bélgica. Separadamente eles descobriram a mesma estrutura. E esta estrutura é aquela estrutura que eu vos estava a dizer, quando as células estão a dividir, que temos os cromossomas no meio, ela está nos polos. Eu vou-vos mostrar aqui o filme. No fundo, neste filme que eu vos estava a mostrar, com os cromossomas a dividirem-se, se virem, há aqui umas estruturazinhas, aqui, okay, que se posicionam de cada um dos lados a puxar, de alguma forma, os cromossomas. Okay? E é isso que nós estudamos, é estas estruturas. Estas estruturas fazem muitas coisas dentro das células, mas uma delas é realmente regular a multiplicação das células. Eu vou só avançar aqui, porque isto não dá. Okay, estas são as estruturas, isto é o que nós vemos com microscopia de super resolução, como é que elas são formadas. Vemos um barril que antes não conseguíamos ver, mas com microscopia de super resolução conseguimos ver isto. Okay. Estas estruturas nós sabemos que estão envolvidas em muitas doenças diferentes. Estão também envolvidas na microcefalia. Com a alteração nestas estruturas sabemos que há microcefalia porque não há divisão, a multiplicação normal de células dentro do cérebro, mas também há cancro. Okay? E uma das coisas, indiretamente para o cancro, para acabar aquilo que eu estou a falar, o que nós vimos, isto é uma célula a dividir-se. Okay? Tem aqui o DNA, os cromossomas, a informação genética em azul. Tem estas estruturas que nós estudamos aqui a verde. E o que está em vermelho é uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que são os microtúbulos, que são aquelas estradas que puxam os cromossomas. Okay? Se vocês olharem esta célula, que por acaso é do cancro do pulmão, vocês, se calhar, se eu vos perguntasse quantas estruturas é que há daquelas que nós estudamos, há só 2, como vemos aqui? 3. Estás a ver estas que também há aqui, portanto até há mais do que isso, não é? Portanto, 1, 2 e aqui 1, 2, 3, 4, ok? Pelo menos, e até esta aqui também poderia ser considerada. O que acontece é que as células do cancro são diferentes das células normais, ok? E isto pode ser uma vantagem, ok? Porque, no fundo, se nós percebemos o que é diferente do cancro das células normais, podemos atacar o cancro naquilo que ele é diferente das células normais. Porque um dos problemas do tratamento do cancro, como vocês provavelmente sabem, é que quando as pessoas são tratadas para o cancro, muitos dos tratamentos também matam as células normais, porque matam células a dividirem-se, mas, por exemplo, as células do nosso sistema imune e os nossos glóbulos vermelhos e por aí fora, também são células que resultam da multiplicação de células. E, portanto, são células a multiplicarem-se. E muitas vezes o que acontece às pessoas que estão a ser tratadas para o cancro é que têm anemia e têm uma data de coisas diferentes que têm a ver com as nossas células normais. E, portanto, o que nós queremos é perceber o que é diferente no cancro para nós conseguirmos matar essas células. Ok, então o que nós temos estado a estudar é se estas células, que são diferentes, têm algum requisito especial para sobreviverem. Será que elas têm alguma dependência que as células normais não têm e nós podemos lhes tirar essa dependência, ok? E aqui, vou passar isto mais do que uma vez, ok? O que nós estamos a ver aqui, cada uma destas coisas verdes, porque estamos a utilizar a tal proteína verde, é um núcleo de uma célula, é onde está a informação genética, ok? Estas células, em células normais, dividem-se em 2. Okay?
Foi o que vocês estudaram, não é? O que acontece se tiver muitas destas estruturas diferentes é que cada uma puxa para o seu lado. E em vez de se dividir em duas, divide-se, por exemplo, em três. Agora, se vocês imaginem que para viver, preciso de um repousado, ok? Pronto. Se não tiver um repousado, não vivo. E agora, vou passar a ser 2 pessoas, eu preciso ter 2 repousados, não é? Agora, se eu tenho os 2 repousados, mas vou passar a ser 3 pessoas, alguém vai ficar com menos de com repousado, não é? Porque tenho 2 a dividir por 3. E, portanto, alguém vai morrer. Se bem que a gente não morre sem repousados, mas pronto. É uma analogia um bocadinho fraca. Mas pegando nisso, o que vocês vão ver aqui, vão ver células a dividirem-se em 3. E o que é que acontece a elas, que é muito engraçado. Eu vou andar para trás e andar para a frente, que acho que é mais fácil. Ok? Vai-se dividir em 3. 1, 2, 3. E agora o que é que acontece? Viram o que é que aconteceu? Basicamente, puf! E aqui havia outra. Aqui há uma outra que se divide normalmente. Esta vai se dividir em 2. E se virem, continua 2, não é? Não faz puff. A outra é que fez puff. Portanto, basicamente, estas alterações que nós estudamos podem fazer com que as células morram, ok? Mas fazem com que as células morram. Se calhar o cancro não se desenvolvia, não é? Porque se o cancro resulta da multiplicação de células, como é que elas sobrevivem? Okay? Alguma ideia do que é que o cancro faz para sobreviver com muitas destas estruturas? As células do cancro são as coisas mais espertas à face da Terra, infelizmente, não é? Porque elas fazem tudo para sobreviver. E só aquelas que conseguem fazer isso é que conseguem sobreviver. Temos 3 coisas e queríamos ter 2. O que é que podemos fazer? Diz? Agarrar-se a outras, exatamente. É exatamente o que elas fazem. Podiam pensar que uma delas era destruída, mas é exatamente o que tu fazes, é agarrar-se a outras. Aqui, vamos ver no filme seguinte. Ok. Já vou passar para trás. Isto, mais uma vez, é o tal fuso, ok? E o que vocês vão ver é que começa com muitas destas estruturas amarelas, mas depois elas agarram-se, exatamente como tu estavas a dizer, e fica só 2, ok? Então vamos ver aqui atrás. Ok. Começa com muitas e elas agarraram-se. Muitas e agarraram-se, ok? Portanto, o que acontece é que o cancro é muito esperto, as células do cancro são muito espertas, e mesmo que tenham estas alterações, que nós sabemos que podem ser vantajosas para o cancro, porque fazem outras coisas, induzem invasão, metástase, por aí fora, mas a nível da divisão celular pode induzir a morte. Mas elas são espertas, agarram tudo para fazer 2 e sobreviver. E agora, sabendo isto, alguém pensa numa maneira de matar o cancro. Sabendo que há uma coisa que o cancro faz, que provavelmente as células normais não fazem, e que se não fizer isto, as células morrem, como é que eu posso matar o cancro? Matar a célula, depois elas se agarram. A maneira como elas se agarram. Isto é tudo só uma célula, portanto, o que acontece é que estas estruturas se agarram umas às outras. E, portanto, podemos matar o processo delas se agarrarem. Ou seja, o que nós temos que fazer é perceber, investigar qual é este processo que está por trás disso. Quais são as máquinas da célula que estão por trás disto e que fazem com que eles se agarrem. Sabendo quais são as máquinas da célula que fazem isso, nós podemos arranjar um fármaco que dê cabo disso e, com isso, matar as células. E, portanto, eu vou só dar um exemplo. Portanto, no fundo, temos uma célula normal que tem 2 destas coisas. A célula de cancro tem muitas, mas que normalmente agrupa em 2. E o que nós podemos pensar, não é? E houve um rastreio para identificar dessas moléculas que estão envolvidas neste processo, identificar como é que isto acontece, para elas ficarem 2, okay? E bloquear este processo. E isto é um exemplo de uma das máquinas que nós sabemos que faz este processo. Isto é, se vocês pegarem nas células e olharem para a sobrevivência, okay? As células que conseguem fazer este agrupamento, a sobrevivência é muito grande. Se agora bloquearmos este agrupamento e fizermos com que elas não consigam fazer isto, vocês veem que está aqui em baixo, porque a maior parte das células morrem. Okay? Portanto, isto é uma das coisas que neste momento nós estamos a tentar fazer no nosso laboratório, é perceber mais mecanismos com os quais as células cancerosas conseguem sobreviver,
para depois alterá-los e tentar matar as células cancerosas. Obviamente que isto depende, nem todos os tumores fazem isto, só alguns tumores é que fazem, nomeadamente um câncer da mama super agressivo e as leucemias, algumas leucemias. E, portanto, nós estamos a estudar esse processo nesse tipo de tumores. E pronto. Muito obrigada.